Irmãos, então, quando aqueles que estão aí conosco e têm vindo nos últimos cultos, nós temos caminhado aí na primeira epístola de João, no capítulo de número 3 hoje, do versículo 11 a 16. Abra aí a sua Bíblia, primeiro João, capítulo 3, verso 11 a 16. Abra aí sua Bíblia. Primeira João 3, verso 11 a 16. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, e todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Isso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Meus irmãos, eu não sei, alguém conhece algum daltônico? Ou tem alguém na família? Conhece o você não é não, né, Ricardo? É? Você tá me vendo de que cor, Ricardo? Vermelho. Isso é interessante, né, irmãos? A questão da visão, né. Eu não posso ficar muito tempo com esse óculos não, porque diz a polência que eu fico muito bonito. Mas é interessante a lente, né, a lente. Então não sabia não, Ricardo. Então, é difícil eu perguntar para o Ricardo algumas cores, não é, Ricardo? Não tem muita noção de cor. E assim também, irmãos, quando a palavra de Deus destaca essa questão de visão, de vida, de mundo, aqui João chama atenção para a gente para uma verdade, porque nós temos visto e caminhando aí na epístola que o que estava acontecendo dentro daquela igreja é que a igreja estava mudando a forma de ver o mundo. Né? É como se, por exemplo, eu acho que tem até agora, né, Ricardo? Tem um óculos próprio, não é? Ah, vamos orar para Deus abençoar você ter um, Ricardo. É, mas é a mesma coisa que o Ricardo, se eu perguntar para ele alguma coisa em relação à sua visão, daquilo que ele enxerga, então ele não vai ver normal como você e eu vemos, né. Então ele vai ver um mundo bem diferente, com cores diferentes. Assim é a dificuldade que nós vemos que essa igreja estava enfrentando, irmãos, quando, aqueles gnósticos estavam ensinando uma forma diferente de ver Jesus, uma forma diferente, irmãos, de entender que Cristo não foi aquele que simplesmente se tornou homem e morreu na cruz por nós. Então, trouxe aquelas pessoas da igreja uma visão diferente do mundo. Né? E nós chamamos isso aí na teologia de cosmovisão, né? Ou seja, a minha visão de mundo, né? Então, minha visão de mundo vai ser influenciada por aquela lente a qual eu ponho, né? Então, o Ricardo vê tudo vermelho. Eu vou ver aqui, se eu pôr esse óculos, tudo escuro. Então, até o Laeste, que está vermelhinho, vai ficar escuro. Né? Por causa da lente, por causa daquilo que é a minha visão. Então, muitas daqueles irmãos estavam entendendo errado o Senhor, entendendo errado a salvação, entendendo errado o propósito de vida que a palavra de Deus vai nos propor. Então, havia também uma convivência dificultosa dentro da igreja. E aqui, agora trazendo para a relação de amor e afeto que nós devemos ter um pelos outros, a igreja agora estava de forma equivocada, deixando de cuidar uns dos outros. Por quê? Porque lembrando para você de novo, o gnosticismo diz que essa carne é má, essa carne precisa morrer. Então olha o problema que havia nesta visão. Às vezes a gente acha: "Não, é só um errinho, né, pastor?". Não é só um errinho, mas muda tudo aquilo que eu vejo. Então, se a minha carne é má, não tem problema você morrer de fome, por exemplo. É porque é só a carne mesmo, o espírito está salvo, vai para Deus, glória a Deus, você vai para o céu, vai ser salvo. É até melhor que você morra mais rápido. Afeta a visão.
percebe? Deus não mandou a gente tratar o irmão assim. Deus mandou cuidar. A palavra de Deus diz: se tem alguém com fome, a gente deve fazer o quê? Dar-lhe de comer. Se tem alguém sem veste, vai lá e doa aquela que está sobrando. É assim a relação que nós devemos ter com o próximo, né? E ele vai falar que é para tratar todos assim, mas primeiramente os da fé, a família da fé. Então, afeta-se a forma como eu vejo Cristo. Então, é aqui que nós estamos. E vejamos então, irmãos, aqui rapidamente a questão desse amor ao próximo. Como João vai destacar para a gente nesse primeiro trecho, nós vimos aí apenas um trecho do capítulo 3, onde ele vai falar sobre o amor. Então, a ideia é que hoje falemos sobre o amor ao próximo, domingo que vem também, mas trazendo essa realidade, irmãos, de que há evidência aqui de que essa falta de amor demonstra que, na verdade, nós não somos convertidos, se nós temos, vivido esse amor. Então, primeiramente, o versículo 11 a 13, ele fala-nos que o amor é uma ordenança e destaca que, como sendo ordenança, um mandamento, nós devemos cumprir esse mandamento. Então, versículo 11 a 13, ele disse: "Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia." Então, João apela aqui para o ensino, irmãos, dos apóstolos de relação a Cristo, de que ele é, irmãos, claramente aquele que precisa e dá essa ordem de que nós precisamos amar a todos. Em João capítulo 15, versículo 12, Jesus diz: "O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." Então a determinação aqui é bem clara, isso é um mandamento. Então, se é um mandamento, retira aí essa ideia do seu coração, da sua mente, que amar é eu só amo alguém quando eu sinto alguma coisa de favorável, de bondoso, né, algum sentimento agradável. Isso não é amor. Sentimento, não. Deus está aqui claramente excluindo a questão sentimental da nossa vida, porque a questão sentimental não entra aqui em relação ao amor. Entenda, irmãos, o amor que Deus está falando aqui não é o seu amor que você tem pelos seus filhos, esposa, que você fica ali com o coração até mexido quando eles te fazem algo de bom. Não! O amor que ele está falando aqui é o amor de Cristo. O amor de Cristo é um amor que excede até mesmo aquilo que possa vir a me prejudicar nessa relação. Lembre, irmãos, Jesus amou aqueles que levaram ele à cruz. Jesus amou uma Jerusalém que entregou ele. E essas pessoas que entregaram ele depois foram convertidas. Provavelmente muitos daqueles que gritaram lá: "Crucificam, crucificam!", foram salvos depois. A pregação de Pedro, no anúncio da palavra da igreja. Jesus morreu por eles, sim. Muitos deles se converteram a Cristo. Então o amor é demonstrado pelos cristãos, irmãos, não por sentimento, mas, irmãos, por um cuidado, irmãos, por uma atitude bem diferente do que ele diz aqui, o exemplo que ele usa, Caim. Quando Jesus, irmãos, destaca para a gente o amor, ele é bem diferente do Caim. Caim, irmãos, aqui, nós sabemos bem a história, o amor ali não houve nenhum, e segundo João, as boas obras de Abel provocaram o ódio em Caim. E Abel foi homem de fé, agradou a Deus. Quando nós vamos em Hebreus 11, versículo 4, diz: "Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, e tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala." Quando a gente vai lá em Gênesis 4, versículo 4, no relato do atrito entre os dois, a palavra de Deus diz: "Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta." Mais uma vez dizendo aqui, deixando claro, irmãos, que há sim importância não só em entrega, mas daquilo que nós somos. Deus agradou da oferta primeiro. No texto deixa bem claro que a ordem é inversa, agrada-se do ofertante para depois agradar-se da sua oferta. E por outro lado, irmãos, a religião de Caim era apenas formalismo. Nós observamos, por exemplo, o versículo
versículo 5, quando diz que, ao passo, Caim, da sua oferta, não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, porque simplesmente a sua oferta não foi, não causou o mesmo efeito no Senhor, né. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas oferecem aquilo que é ruim a Deus e querem ter os mesmos resultados daqueles que realmente entregaram, vivem vida piedosa diante de Deus em justiça. E assim, precisamos entender que dá sim, da parte de Deus, um olhar para o ofertante, não é pela quantidade, irmãos. Lembra que Jesus falou que uma viuvinha deu 2 moedinhas e aquilo foi muito maior do que aqueles fariseus conseguiriam dar a Deus durante toda a sua vida. A questão toda é ofertante, não é oferta. A questão toda é meu coração e o seu, onde estão? E assim, quando há relação, lá em Judas, o verso 11, ele diz: "Ai deles, porque professam pelo caminho", olha o que que ele diz, ele fala: "Caminho de Caim, e movidos de ganância, e precipitaram-se no erro de Balaão, e perverteram na revolta de Corá". Ele fala de um caminho de Caim, né. A palavra de Deus usa a expressão caminho, né, para indicar uma vivência. Então, tá chamando a atenção para a gente, irmãos, para uma religiosidade que vai levar-nos não para o céu, não para a presença de Deus, não para uma contínua, um continuado relacionamento com o Senhor na eternidade, mas nós paramos por aqui. A inveja de Caim, irmãos, ali conduziu à ira, e ali houve o assassinato, o pecado foi gerado. E João, então, também deixa claro, irmãos, que quem ama de fato vai ser perseguido, vai ser perseguido. O amor a Deus, o amor ao próximo, ele traz dificuldade naquele que não crê realmente. E qual seria a relevância, então, irmãos, dessas palavras? Deixa eu chamar a atenção para você aqui. Olha, há sérios problemas no sentido, irmãos, de relativizarmos o amor, achando que o amor não é tão importante assim. Mas Mateus capítulo 5, versículo 44, 45, 46, Jesus diz: "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes os publicanos também o mesmo?" Então a verdade, irmãos, é que o amor é uma evidência que transformou minha vida e precisa também ser uma evidência de uma realidade que eu me converti, aceitei a Cristo, eu consigo amar a todos, independente do que elas são. Mas principalmente, João está falando: "Ó, meu seu irmão, você não consegue amar o seu irmão, a quem vê, como você vai amar a Deus, que não vê?" Irmãos, e qual a nossa reação diante de uma pessoa realmente piedosa? Irmãos, diante do que o texto nos fala, a reação de Caim foi justamente de julgar, foi justamente de condenar, achando que era sim a necessidade ali daquele homem de morrer, porque ele era melhor. Irmãos, e qual tem sido a nossa reação, a nossa relação com o mundo? Nós estamos reagindo igual ao mundo, irmãos? Nós precisamos amar. Nós temos feito diferença em relação a amar ao próximo. Nós vivemos tempos, irmãos, em que o nosso amor vai a cada dia ser posto mais à prova. O nosso amor pelo próximo e o nosso amor por Deus. Nós não vivíamos há uns anos atrás com tanta maldade como a gente tem visto na sociedade, tanta violência como tem hoje, tanto desprezo como nós evidenciamos agora. Nós somos chamados a pôr o nosso amor à prova. Deus tem peneirado a igreja dele pelo amor. Mas, irmãos, também eu queria deixar para você que é uma evidência de alguém que convertido, que ama ao próximo. É observado no versículo 14, ele diz que quem não ama está morto. Ou seja, a vida em quem ama, mas quem não ama é morto. Versículo 14, se você puder repetir comigo, repita comigo numa só voz. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
aquele que não ama permanece na morte. João mostra então aos cristãos que aqui houve uma transformação, passamos da morte para a vida, agora nós amamos os irmãos. A tendência é, irmãos, aqui clara de que essa evidência de amor na vida de cada um de nós mostra que nós estamos vivos. Que vida é essa, né? Ele está falando de uma morte espiritual. Se você voltar, por exemplo, no capítulo 1, folheia aí sua Bíblia em João, tá? Em João, no capítulo 1, versículo 6, ele diz aí, 1 João, tá? 1 João, perdão, falei João não, 1 João. 1 João, se voltarmos aí na carta, no versículo 6 do capítulo 1, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele chama-nos a atenção, irmãos, que nós estamos nas trevas sem Deus. Depois, irmãos, nós observamos o capítulo 2, versículo 11, olha o que ele diz: aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas. De novo, trevas, morte, a ideia de perdição. Ele diz aí pra gente: e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Outra coisa, quando vamos no capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Lembre, é mandamento amar ao próximo. Se eu não tenho amado o próximo, eu sou mentiroso, eu não vivo uma verdade. E também, irmãos, no capítulo 3, versículo 8, ele ainda vai dizer para gente: olha, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, é filho do diabo, não filho de Deus que está falando. Amar o próximo é pré-requisito para você poder dizer eu sou salvo. Compartilhei com irmãos a história real, infelizmente, coitado de um pastor que teve a dificuldade de lidar com 2 irmãs que viviam em atrito. Uma queria, no hospital, pedir perdão para outra irmã. E chegou e falou: "Olha, minha irmã, a irmã fulana está aqui, ela quer te pedir perdão. Eu posso chamá-la aqui? Ela quer te pedir perdão". Ela falou assim: "Não, pastor, eu não vou perdoar essa irmã, e ela doente no leito de morte". O pastor falou: "Mas minha filha, você tem consciência de que morrer assim sem perdão, quer dizer que a senhora vai para o inferno?". Ela disse: "Eu vou para o inferno, mas não perdoo". Irmãos, isso eu presenciei. Essa história felizmente eu não presenciei, mas isso eu presenciei. Um presbítero da minha igreja, certa vez, tinha um problema com outro presbítero há 33 anos, não sei nem como é que era presbítero, os 2, misericórdia. 33 anos de inimizade. Chegou lá, bateram lá na porta da casa dele, ele não estava no curral, foram no curral, ele já gritou de lá, ó: "Pode levar o irmão embora, pode levar o irmão embora. Eu já falei para vocês que eu não perdoo ele". E ele morreu sem perdoar. Ele morreu sem perdoar. Irmãos, eu tive uma outra, não sei se eu posso chamar de ovelha, mas tive que lidar com uma senhora certa vez. Na igreja que eu pastorei, ela chegou para mim também e falei: "Pastor, quem perdoa é Deus, eu não vou perdoá-la". Irmãos, eu estou trazendo esses exemplos para você entender que isso é bem comum dentro da igreja, infelizmente. Infelizmente isso é muito real dentro das igrejas. Infelizmente, irmãos, dentro da igreja tem gente que prefere morrer inimigo de Deus do que viver uma vida de santidade nessa vida, para que possa alcançar a salvação. Então, o amor aqui, ele destaca para a gente que quem não ama essa semelhança é um morto. Então, não praticar o amor, irmãos, é andar numa escuridão que vai nos levar à perdição. Quando Paulo, em Efésios 5, versículo 4, ele nos fala, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele está chamando a atenção para a gente, irmãos, que ainda há tempo de nós abrirmos nossos olhos e entendermos que nós precisamos começar a mudar a atitude em relação a amar ao próximo. Amar ao próximo. O versículo 15 aqui, irmãos,
que nós ainda vamos ver, mas versículo 15 ele chama atenção para a gente que há uma relação que não é permanente com Deus, no sentido de que, se eu não me arrepender, quer dizer que eu não sou convertido realmente, eu não sou salvo. Então a relação com Deus é uma relação de santidade, e eu preciso mudar essa atitude. Efésios 4, 5, 4 de novo: "Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos". Quem não ama, é semelhança do que o texto diz, ainda está morto, ainda está morto. Irmãos, mais uma verdade que eu queria deixar para você, essa evidência também é importante, versículo 15 e 16 diz que quem não ama é um assassino. Versículo 15 e 16. Lê comigo de novo, vamos ler? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Irmãos, João aqui amplia as implicações da falta de amor. Ele agora chama atenção para a gente que há uma prática destrutiva. A prática destrutiva é que agora passa-se para a morte. Augusto Nicodemos, em relação a esse texto, ele diz que o que odeia é um assassino em potencial. Então, todo aquele que odeia o próximo, ele só não matou ainda porque não teve oportunidade, ou então só não matou por algum constrangimento, por alguma dificuldade, alguma barreira, mas se ele puder, ele mata. Se ele puder, não ele mata. Então, nesse entendimento, irmãos, Esaú odiou o seu irmão, Jacó, e planejou a sua morte. Ele só não matou porque não teve oportunidade. Está lá em Gênesis 27, versículo 41, porque ele foge, e se ele fica lá, ele tinha morrido. Jacó tinha perdido a sua vida. E assim somos, irmãos, muitas vezes tomados por esse sentimento, às vezes de ódio, que não agrada ao Senhor, e tornamos sim assassinos, mesmo que não tenhamos pegado a espada, mesmo que não tenhamos feito o que Caim fez. Eu preciso te lembrar que Jesus falou que eu peco só com o meu pensar, só com o meu pensar. O pensamento é, a atitude é. Irmãos, Jesus deixa claro que aquele que mata está sujeito a julgamento. Ele, irmãos, ainda acrescenta que aquele que insultar o seu irmão, lhe chamar de tolo, está sujeito ao inferno. Quando a gente vai em Mateus 5, versículo 21, 22, ele diz: "Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá", olha o que ele diz, "sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento". O que que ele quer dizer? É tão assassino quanto, porque recebe a mesma situação, passa pelo mesmo processo. E quem proferiu um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Então, irmãos, ele chama atenção. Caim nunca se arrependeu do seu assassinato. Nunca se arrependeu do que fez para o seu irmão. Pessoas que nunca se arrependem do mal que fazem com o outro, seja matar fisicamente, ou como também muitos dentro da história, infelizmente, têm matado, sem sequer tocar no seu oponente, nem sem sequer, irmãos, levar a mão ao próximo. É assim também julgado pelo Senhor como assassinato. É morte, é pecado. O versículo 16 demonstra, então, irmãos, o efeito contrário do ódio. Ele diz: se o ódio leva aí para a gente, versículo 16, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então essas palavras, irmãos, conduzem uma reflexão de que nós somos chamados a viver uma experiência de amor. E a exemplo do amor e ódio aqui, registrado nas Escrituras em vários momentos, nós observamos que somos chamados para amar naquilo que Cristo foi excelente. A excelência do amor foi demonstrada lá. Por isso que João 3,16 destaca que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho urgente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, a finalidade aqui é lembrar que ódio não deve de forma nenhuma existir
no coração do cristão. Eu não sei qual é a lente você tem visto o mundo hoje, mas isso faz toda a diferença na vida cristã. Não sei quais são as lentes que têm conduzido a sua fé até aqui, mas Cristo nos chama a começar a enxergar tudo pelos olhos do amor, pelos olhos do amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Interessante que a Bíblia não tem um versículo mandando você amar você. Não tem um versículo como, por exemplo, hoje as mensagens de autoajuda te chamam a atenção. Olha, valorize você. Você é incrível, você é maravilhoso. Não. Você não precisa de apoio para se amar. Mas você precisa ser lembrado que as pessoas precisam ser amadas à semelhança do que você se ama. Todo mundo ama mais a si mesmo. Por isso que Jesus mandou amar a mesma medida que você se ama. E assim, queria que você estivesse nesse momento curvando a sua cabeça. Porque, irmãos, a mesa que nós temos posta aqui hoje, ela não é uma mesa pronta para os Caíns. A mesa que nós somos chamados a participar, irmãos, é a mesa de Cristo que foi forjada pelo amor. Ela foi forjada por um amor, onde Cristo, na última ceia, ele toma os seus discípulos e ali faz uma experiência com eles que, com certeza, foi marcante durante toda a caminhada deles. Quando lava os pés dos seus discípulos, mostrando humildade, os serve e ainda deixa bem claro que a morte que ele estaria para passar era também em favor daqueles. E eu queria que você tivesse nesse momento curvando sua cabeça e falando com Deus, abrindo seu coração para o Senhor. Confesse a Deus o seu pecado. Fale com o Senhor.